Olá! Dando sequência, conforme prometido, ao apartamento de 200 metros quadrados, hoje eu vou apresentar o quarto de casal que fica aqui na área íntima. Vamos entrar? Meu nome é Luciana Garcia e se você gosta de arquitetura de interiores, esse canal é para você. Antes, eu vou só contar aqui um pouquinho da circulação. A gente manteve como estava, tá? Fizemos uma pequena modificação porque aqui havia um quarto. E aí nós temos 3 quartos, mais um cômodo segredo que eu vou mostrar para vocês. Mas a gente colocou aqui no corredor uma super passadeira. A gente gosta desse conforto do pé, se você tá na área íntima, poder pisar descalço na passadeira. E a iluminação, olha que legal. A gente tem essa luz aqui, ó, que eu tô acendendo, que é a luz de balizador. Ela serve pra gente deixar a luz acesa, mas numa intensidade mais baixa. Então, se eu acordar de noite, ou alguém chegar mais tarde à noite, isso aqui não desperta todo mundo e também não desperta quem tá passando por aqui. Então, é uma luz que eu gosto muito, que é a charmosa. E a gente tem a luz funcional. Pode ficar todo mundo aceso ou pode ficar só a luz de cima. Agora vamos entrar no quarto de casal, na suíte, que é esse quarto aqui da esquerda. Vamos lá? Bom, quarto de casal, eu entro por um corredor que me distribui para um closet e um banheiro, mas isso eu vou contar depois. O quarto de casal, ele não era aqui. Ele tinha uma outra configuração. Era também um pouquinho maior. Mas a gente fez uma mudança na casa porque a gente precisava de acomodar um cômodo secreto e estratégico. Muito famoso esse cômodo ficou na pandemia. Vou mostrar para vocês no capítulo de hoje. E aí a gente fez o quarto, tentamos aproveitar mais essa proporção, que é o sentido longitudinal. E a gente tem cabeceiras tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Essas cabeceiras, vocês podem observar que aqui, ó, ela é composta por 3 gavetas. A gente tem um tom nude com um puxador tipo botão num tom bronze. E a cabeceira, ela já é num couro e a gente fez uma paginação retangular estofada desse couro. Então ela é comprida e está em toda a extensão do quarto até esse armário de apoio. As luminárias, meus clientes gostam muito desse modelo de luminária que você articula para poder ler na cama. Eles leem muito, então eles fizeram questão que fosse esse modelo. A gente trouxe aqui num tom marrom avermelhado e, aproveitando da luz, a gente tem aqui uma arandela, que é a luminária de parede, que joga a luz para cima. Então é um circuito de luz, estou falando desse canto, muito gostoso, muito confortável e muito relaxante. Não é a luz que nos excita demais, é uma luz mais relaxante. Então eu posso ficar aqui no fim do dia lendo e se eu quiser ter uma luz mais de foco, pontual, é só eu direcionar a luz dessas luminárias. Do lado de cá, a gente fez nesse móvel inferior sapateira, tá? Então a gente tem um módulo do nude só para sapatos, então a gente fez um apoio de sapatos, porque minha cliente tem muito sapato. Não é surpresa, né? Toda mulher ama sapato, eu também. Então, além do closet, a gente tem um módulo de apoio aqui. E aqui são armários superiores, que são armários de prateleira. Então, não vou ficar abrindo muito não, porque eu não gosto muito de abrir armário de cliente. Mas é um armário superior que dá um super apoio ao quarto também. E para criar um cantinho mais gostoso, um canto mais aconchegante, a gente fez aqui uma prateleira intermediária, que pode ser um lugar para colocar objetos, para colocar adorno, para dar um aconchego. Tudo muito discreto e pontual, porque eu pessoalmente acho que quarto não é lugar de ficar pondo enfeite demais. O projeto tinha uma previsão da gente colocar aqui, nessa parede, um papel de parede, fazendo um contraponto mais contrastante com o móvel, mas ainda não foi colocado. E vocês podem ver que ele tá super discreto, super perfeito. A gente fez aqui, ó, o armário, ele tem um puxador que na verdade é um trespasse em relação ao móvel. Então vocês podem ver que o meu dedo tá aqui, ó, eu puxo. Isso é uma estratégia muito boa para fazer puxador sem ser aparente e sem ser fecho-top. E embaixo da porta de correr, a gente usou esse mesmo botão da mesinha de cabeceira.
e por dentro a gente trouxe o claro. Eu acho muito bonito quando o móvel é madeira, por dentro é claro, ou quando o móvel é claro e por dentro é madeira. Eu acho que fica elegante. Eu trouxe a cortina num linho off-white. A gente também tem luz dentro desse cortineiro, vocês podem observar uma luz sutil, mas é uma luz que compõe com o quarto. E como eu sempre digo, essas somatórias de estilos de luz é que dá o efeito final bacana para o projeto. Então, nem tanto efeito, nem tanta função. É o conjunto que deixa o projeto bonito. Do lado de cá, a mesma história, mesinha de cabeceira com 3 gavetas no mesmo padrão. Tem o mesmo apoio do estofado e tem a mesma luminária que eles tanto gostam para ler os livros. A cama a gente fez aqui uma arrumação, a roupa de cama é deles. Eu sempre gosto de trazer para o cliente, né, a possibilidade de colocar uma peseira. Essa aqui é uma mantinha bem leve, que na hora de dormir a gente pode dobrar e colocar aqui no baú, assim como os travesseiros e almofadas. E isso é uma coisa muito legal, quando a gente pode ter. Meus clientes queriam uma peseira em forma de baú, porque já é uma estrutura mais padronizada e mais funcional para guardar aqui cobre-leito, manta e almofadas, sejam as do dia a dia ou fazer um anexo aqui para apoiar coisa limpa e guardar aqui dentro. Então ele funciona muito bem. Aqui, ó, a gente fez uma pequena cava para poder auxiliar na hora de abrir. Então eu gosto muito dessa solução. É legal para calçar o sapato, para sentar e não sentar na cama. Eu, por exemplo, não gosto de sentar na cama com roupa suja, eu detesto. Então eu adoraria um baú ou uma peseira como essa, porque eu posso ficar sentada resolvendo alguma coisa sem ter que sentar na cama. Eu acho super coringa, quando o quarto também nos permite, né? A gente sempre tem que ter uma profundidade mínima e não é em todo projeto que a gente consegue. Mesmo em quartos grandes, hein? Às vezes a construtora faz um quarto muito comprido e ele não tem largura o suficiente. Gente, aqui foi a grande mexida que eu fiz no projeto. Lembra que eu falei lá no corredor que tinha uma porta que era para um quarto? Pois é, era esse cômodo aqui. Eu tô aqui no corredor, eu tenho uma luz ligada, na hora que eu desligo eu já começo a entender um pouco o que tem por trás. Aqui nós temos uma porta reflecta, que quando tem uma luz acendida atrás, eu vejo tudo que está lá dentro. Se eu tenho muito claridade aqui, não necessariamente eu vejo. Então a gente fez no perfil bronze com vidro reflexo bronze. A gente fez aqui uma porta de correr, então na obra a gente tem que deixar um perfil acima, tá? E aí nós vamos entrar no closet. Vocês podem ver que eu emoldurei aqui o vão com madeira. E aqui, gente, vou até tirar o sapato, né? Eu já devia ter tirado. Para entrar nesse closet, em algumas áreas eu tiro o sapato. Eu vou mostrar para vocês, porque esse é um detalhe legal. A gente fez o closet todo acarpetado. Todo acarpetado. Então, é a história um pouco que eu falei para vocês no início. A gente tem um tapete no corredor. É a história de poder pôr o pé na casa toda. E os meus clientes têm isso, de sentir um toque macio. Eu não mostrei no quarto, esqueci. Mas a gente tem um tapetinho de cada lado da cama. E como a gente tem até no banheiro, vou dar um spoiler, depois a gente vai ver o projeto. Mas eu queria muito mostrar esse closet, porque ele ficou tão bacana, ele foi feito na Marcato. E aí a gente conseguiu pegar um pedaço daquele quarto que tinha uma porta aqui, olha, nesse módulo onde estão essas roupas, e esse quarto era grandão, ele foi dividido em 2. Um pedaço ficou closet e o outro é o cômodo secreto muito famoso da pandemia, que eu vou mostrar para vocês. Fiquem até o final. Aliás, deixe o seu like se você ainda não deu o seu like, porque esse projeto tá muito legal. Então vamos começar. O lado masculino. Então a gente tem um pequeno apoio aqui de blusas, camisetas ou camisas, gaveta mais estreita para roupa íntima, uma gaveta um pouco mais larga para camisetas e roupas padronizadas. E uma sapateira, mais uma sapateira, e esse módulo se repete nas gavetas mais profundas e a gaveta mais rasa, e aqui camisas. Do lado de cá, a gente fez uma arara dupla, tá? Como ele é homem, então esse é o ponto de diferenciação do projeto dele. Então a gente fez uma arara para calça
e uma arara para casacos pesados, algumas camisetas polo e alguns blazers. Então, esse é o lado masculino. Vocês podem observar que eu tô com um maleiro estreito, né? Então, ele virou um espaço para objeto. Por quê? Onde eu tenho essa bandeira fixa, que a gente fala, essa madeira lá em cima, na verdade, foi uma interferência que a gente teve de obra de uma viga. Então, no caso dele, a gente não conseguiu aproveitar todo o madeiro. Mas na mulher, que bom que a gente conseguiu. Vamos para o lado de lá? Ao lado a gente tem um espelho e também foi uma interferência de obra, um pilar. E aí foi ótimo, porque closet precisa de espelho, então um pilar virou espelho, então a gente tem um espelho aqui de corpo inteiro, dá até para fazer um desfile. E do lado de cá é um nicho de prateleiras para objetos. Aí eu quero fazer um parênteses. Se a gente não põe prateleira, sabe o que vai acontecer com o seu projeto? Sua bolsa vai ficar morando aqui dentro, ó, ela vai ficar morando aqui dentro, ela vai ficar no chão, ela não vai ter lugar. Então a gente tem que ter sempre uma base de prateleira. Isso vale para mulher e também para o homem. Justo ele não tá com nenhuma mochila aqui, mas tem homem que tem bolsa, tem mochila, né? Para laptop ou mochila tradicional, ou pequenas malas. Então é sempre legal ter esse canto. No canto dela, eu tenho aqui uma arara, que é outro ponto de diferenciação. Essa arara de roupas compridas. E aí, a gente tem um nicho aqui embaixo, ela até guarda uma escadinha para ela poder acessar o maleiro. E uma coisa que eu acho bacana também, se você puder ter um banquinho, né, onde eu tô sentada, ou um puff, isso é legal para calçar sapato. Olha que interessante, gente. Acabei de falar para vocês do apoio dos sapatos, não falei? Pois é, acabei de ver uma coisa aqui. Olha como é que é o uso. Mas vamos lá, vou falar daqui a pouco. E aí a gente tem parecido com o marido. Em vez de 3 gavetas e uma sapateira, ela tem 2 gavetas profundas e 2 sapateiras. 2 gavetas profundas e 2 sapateiras. Aqui uma arara de mangas compridas, aqui também tem manga comprida com um pouco de vestido e casaco mais fechado. E lá em cima a gente conseguiu ter todos os maleiros, ela organiza as coisas em caixas, coloca ali também roupa mais fria, né, de inverno, e ela teve um aproveitamento melhor. E aí, essas 2 sapateiras viraram gavetas. Então, tem uma coisa legal, eu já fiz isso no quarto dos meus filhos. Quando você também não tem sapato suficiente, mas fez uma previsão, e por algum motivo essa previsão ficou para mais, ou você desfez os objetos, enfim, a sapateira sempre vai funcionar como bandeja de roupa, né, como gaveteiro. Então isso é muito legal também de pensar, tá? Então foi o uso que ela fez aqui. Agora eu vou falar um pouco de iluminação. A gente tem aqui 2 perfis de sobrepor, e eles são de sobrepor porque isso é laje. Eu não deixei rebaixar aqui, justamente para a gente ter esse aproveitamento máximo. E aí eu vou contar para vocês uma fofoca de obra. Quando a gente chega e conversa com o ar-condicionado, eles querem passar com os dutos por onde eles querem. E ele queria passar por esse cômodo. Eu falei, não, não. A gente vai resolver um detalhamento na sala de TV, você vai jogar os dutos para a área de circulação íntima e de lá você distribui o ar. O closet eu quero pé direito integral, porque eu quero aproveitamento máximo. E assim ficou, pelo menos uma conquista. São pequenos detalhes que vão criando substrato, substância nos rituais diários. Então vou pôr meu sapato para a gente sair. O acendimento do closet, ele fica aqui dentro. Aí eu vou acender minha luz tradicional. Olha eu puxando pelo lugar errado. O puxador é aqui, tá, gente? Então, olha, eu solto essa porta aqui, ó. Ela tem um freio, muito legal. Nós vamos pro cômodo secreto, mas não é aqui. Aqui é o próximo capítulo, que vai ser tchananã, nossa sala de banho. Eu falo para os meus clientes que isso aqui não é um banheiro, isso é uma sala de banho. A gente acabou mexendo no tamanho desse espaço aqui por causa dessa sala de banho. Mas vamos então para o cômodo secreto? Bom, de volta ao quarto, a gente tem aqui uma porta, que é uma porta original.
Essa porta não estava aqui, mas eu a retirei da circulação daquele quarto que eu falei que foi demolido e um pedaço dele virou closet e a gente instalou essa porta aqui, tá? Eles queriam uma porta sem ser painel por uma questão acústica, porque o quarto secreto, na verdade, é um escritório. Vamos entrar? Então, quarto, home office, escritório, e aí do lado de cá a gente tem uma estante para colocar objetos colecionáveis e também livros e também um pouco de bagunça. Lá em cima a gente tem armário superior, a porta chama báscula quando ela abre para frente. E aqui embaixo a gente tem porta a porta. Olha que legal o detalhe, aqui a gente tem uma cava. Lá em cima, não sei se vai dar para ver, a gente tem a mesma cava aqui em cima. Um detalhe que eu amo, gente, vou pegar esse módulo aqui. A gente tem um montante cinza e a gente tem a prateleira em madeira recuada. Eu gosto muito disso, de soltar a prateleira da frente. Acho que fica muito mais elegante e mais leve. E aí o fundo a gente também fez na madeira. Então a estante é de madeira, mas o fato de eu ter esses montantes verticais no cinza, isso dá uma modernidade para o móvel. E aí aqui, como eu disse, a gente guarda desde o início, isso é um combinado, os colecionáveis e a gente guarda impressora, tá? Então tem uma tomada aqui e a gente guarda objetos maiores aqui embaixo, né? Chamex, caixas. E aqui tem também um pouquinho de livro, tá? Eu tô achando que até deram uma limpa, porque eles têm muito livro, são livros grandes, porque meu cliente é um casal de médicos. E do lado de cá, gente, a gente só tem uma bancada mesmo, bem básica, tá vendo? Olha, né? Nesse tom frejó, que a gente chama, com gaveteiro. Então a gente tem um gaveteiro de apoio aqui. Para dar um acabamento melhor por causa das paredes, a gente fez tipo um rodobanca, mas foi por causa das paredes. Duas prateleiras e a gente tem uma iluminação aqui, que é uma iluminação geral de dicróicas, e vocês podem observar que lá no cortineiro a gente tem luz e aqui na estante a gente também tem luz. Agora eu tenho outro segredo para contar para vocês. Eu fecho essa porta, eu tô aqui isolado, tenho acesso direto ao quarto de casal, mas eu tenho uma outra porta, olha só, eu tenho uma outra porta secreta, e vocês viram essa porta no episódio passado. Essa porta, ó, já tá até aberta, ela liga o escritório a quem? A sala de TV. Então, se você não assistiu o episódio anterior, corre, porque no final da sala de estar, jantar, varanda gourmet, a gente apresenta a sala de TV, que está ligada com aquela sala linda, maravilhosa. Mas a gente fez um apoio ao escritório. E o que é legal nisso? Eu posso chegar, eventualmente, até receber alguém, ou chegar à noite e precisar de acessar algo, estudar algo. Eu não entro na área íntima. O contato é todo pela área social. Então, esse é um ponto muito estratégico. Ele está fechado, está dentro da TV e ele tem um acesso exclusivo pela área social. A mesma coisa do quarto. Se eu quero ter um acesso direto, sem ter que sair no corredor, eu posso. Então, eu não saio da minha área íntima para a circulação da área íntima. Eu tenho acesso direto. Então, isso é muito bacana. E se eu quiser ir embora sem acordar ninguém, eu vou embora também, olha. Então, eu posso sair por aqui. Eu não preciso passar no corredor. Então, aqui, ele me leva direto para a área social da casa. Para fechar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o quarto, né? Eu falei lá no capítulo da sala sobre uma paleta que tem uma robustez maior de cores, então a gente tem a presença aqui do marrom, que aparece aqui, né, na cabeceira, a gente tem um bronze que aparece nos metais dos puxadores, e aí a gente volta com a madeira
no armário, e aí quando a gente quer dar leveza, a gente volta com o nude. A gente tem um quarto que ele quer ser sofisticado, mas uma sofisticação que ela tá ligada a uma certa robustez de tons e não a um despojamento. Isso segue um pouco o perfil da sala, que tem a mesma pegada. Então não é uma coisa leve, é algo mais sofisticado. Claro, sendo leve, mas não leve, despojada demais. Então o tom aqui, além da cor, é sempre a sofisticação, a imposição. Então a gente tem, claro, um quarto mais neutro, porque o quarto é lugar de descansar, né? Não é lugar de ficar ativando, né, muito a nossa mente, mas a gente tem um quarto que ele tem uma certa imponência, ele é muito vista aqui no próprio tom da cabeceira, que eles quiseram esse tom desde o início. E como eu disse, se você gosta de arquitetura de interiores, esse canal é para você. Te espero no próximo capítulo, que é a sala de banho desse quarto.